Então, eu quero compartilhar com vocês, antes de entrar no texto, vamos contextualizar o que a gente precisa conversar hoje, que é uma pregação. As pessoas estão, principalmente os crentes, não todos, muitos crentes, estão se desconectando de Deus, conectados pela internet. É esse o ponto. Elas estão se desconectando de Deus, conectados pela internet. Bom, em primeiro lugar, como que isso está acontecendo? A internet é um negócio interessante, muito bom, que a gente deve usar. É um benefício para nós. Mas não pode roubar a nossa fé. Não pode. Mas está acontecendo. Porque rapidamente você tem... Se você está navegando pela internet, basta você fazer uma pesquisa, começar a fazer uma pesquisa, e quem está fazendo trabalhos acadêmicos sabe o que é isso. Você começa a fazer uma pesquisa, por exemplo, vou pesquisar sobre orquestra. Você vai entrando em um assunto, em outro, daqui a pouco o seu assunto inicial já perdeu. Ficou para trás. Muito rápido, a gente consegue sair do foco. Assim. Isso está fazendo muitos crentes se perderem. Se perderam a fé. Por quê, pastor? Porque a internet tem um mundo de coisas. Tem muitas coisas. De tudo tem. Se você quer abrir um equipamento, tem um tutorial. Se você quer conhecer o que vem... Se você quer conhecer o que tem dentro da caixa de embalagem de um produto, tem um review. Se você quer saber como consertam alguma coisa, como faz um bolo, uma receita de bolo, tem alguém fazendo. E é impressionante como a gente gasta tempo visualizando coisas que não são interessantes para toda a vida. Tem coisa que é interessante para você ver em algum momento. Mas não a vida inteira. Não você assistir a vida toda. Passar o tempo todo assistindo aquilo, vendo aquilo. E aí, o tempo de muitos irmãos está sendo roubado. Como se não bastasse os youtubers, e eu não sou contra a internet, eu não sou youtuber, mas sempre achei que a igreja precisa ocupar o espaço na internet. A igreja precisa ter o seu espaço na internet. Mas, como se não bastasse os youtubers, tem aí cada aplicativo, como TikTok. Qualquer criança que tem um celular usa TikTok. E fazem tudo pelo TikTok. E é uma tecnologia do tempo. Não pode dizer que não deve usar. Eles vão usar. Falar para uma criança não usar um TikTok hoje, um adolescente, é o mesmo que falar para mim, para o Fabinho, que a gente tem pouca diferença de idade, não jogar futebol na nossa época, não usar carrinho de rolemã, não soltar pipa, empinar pipa. O nosso brinquedo da época eram aqueles. Os de agora são esses. Então, nós não somos besta de falar que não se deve usar. Mas elas usam com facilidade. E tem que usar, porque é da tecnologia, é para esse tempo mesmo. Agora, o que tem de bobagens nas redes sociais, e são muitas redes sociais que você tem conhecimento, é incrível. E com isso os crentes acabam tomando tempo, perdendo seu tempo.
E como se não bastasse, tem as coisas tradicionais, por exemplo, como os jogos de futebol, né? Os jogos, eu não sou contra o jogo de futebol, jamais serei. Mas eu acho um absurdo o crente faltar à igreja, ao culto, por causa de um jogo de futebol. Faltar à ceia por causa de um jogo de futebol. Para mim, esse é o fim do mundo. E eu vou ser radical. Vou ficar cada vez mais radical. Porque eu sei o preço que pago. A irmã Cida acompanhou a produção desse trabalho, dessa mensagem que eu estou pregando aqui. Acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes ela veio me perguntar se eu não ia parar alguma hora, porque eu ia ficar meio... Eu não consigo mais parar para ouvir uma pessoa que falta ao culto por causa de um futebol, por causa de um treino. Esse cara não consegue, eu não consigo mais parar para ouvir esse cara pregar. Para mim não dá mais. Eu poderia parar para ouvir ele narrar um jogo ou comentar, mas falar da Bíblia não. Estou na igreja há 12 de 8 de 1990, fui batizado, nunca faltei um culto de domingo, a não ser o dia que a gente viajou para a Lua de Mel, que viajamos no domingo à noite, né, Lucida? Foi a única vez que faltei a um culto. Nunca faltei. E já participei de culto em todo tipo de igreja, até na capela que nós usávamos emprestado para fazer culto, a capela do padre. Mas nunca faltei um culto, por exemplo, por causa de um jogo de futebol. Eu tenho vergonha disso. De dizer, por exemplo, ou de pensar nisso. A gente pode, numa convenção entre nós, vamos mudar o horário do culto por causa de uma ação específica? Isso é possível. Deus não escuta... Não recebe o culto só às 7 da noite ou às 5 da tarde. A gente pode fazer um culto 3 horas da manhã, por exemplo. É um evento específico, a gente pode fazer, mas o culto será feito. Mas o que existe de homens obreiros da igreja que no dia do culto, da ceia, o cara está em casa conectado na televisão assistindo um jogo de futebol? Depois esse cara quer pregar para mim, eu não vou escutar mais. Não tem condição. A menor condição. Pastor, o senhor está sendo intolerante. Não, eu estou sendo cristão. E vocês também não têm que ouvir. Porque esse negócio aqui é muito sério. É muito sério. Vai antes, vá depois. Grave, todo dispositivo hoje grava. Vai assistir depois no YouTube, que também está disponível. Será que eu estou fazendo um processo reverso? Eu acho que sim. Do que era pregado nos cultos de doutrina, o senhor lembra? As pessoas eram disciplinadas, até por conta do futebol, não era assim? Por causa da televisão. Não dá, irmão! Não estamos brincando. Enquanto os crentes têm preguiça de qualquer coisa que relacionada à igreja, não todos, mas a maior parte, vocês precisam orar pelo pastor Jorge Linhares. Vocês conhecem Jorge Linhares? Ninguém conhece? Pastor Jorge Linhares está perto de ser preso por causa do vídeo que ele fez. Ele está próximo de ser preso. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente tem preguiça, enquanto a gente sente o frio, o pastor Jorge Linhares poderá ser o primeiro pastor preso por causa do vídeo que ele colocou em rebate à produção do Burger King.
O pastor Jorge Linhares fez um vídeo na escola Getsemane, reforçando o fato de que Deus não erra e de que a família é composta de um casal heterossexual, um homem e uma mulher. Dia 12 desse mês, ele foi intimado pelo Ministério Público de Minas Gerais e vai depor e poderá ser preso. E os crentes têm preguiça. Os crentes, na grande maioria, não estudam a Bíblia. Os crentes, para que estudar? Para que ter doutrina? O que vai acontecer então? A igreja é um ambiente privado. É público, mas é privado. Isso aqui não é uma propriedade do governo. É da igreja. Aqui nós temos uma pregação, quer dizer que eu não posso pregar mais, e nós não queremos estudar. Olha o fim do mundo, mas a gente está o tempo todo na internet. Eu também estou. Estou conectado o tempo todo. Mas eu não estudo porque está frio, porque é cedo, porque é de noite, porque é de manhã. Ah, porque não é interessante. Porque o assunto é chato. Porque é ler a Bíblia. Eu pedi para o Vitor pôr um texto, daqui a pouco você coloca, agora não? Não, agora não. Agora não. E o texto que eu li, eu fiz essa introdução para dizer aos irmãos exatamente que o texto que eu li é um pouco diferente do seu, porque o primeiro diz assim, Mateus 24 diz, verso 13, estas coisas, né, ele diz assim, mas quem suportar, repitam comigo, suportar. Suportar é porque alguém vai fazer pressão. Suportar é o sentido de resistir a uma pressão até o fim. Não é suportar até o meio. E lá em Lucas 9, o texto diz assim. Lá em Lucas 9, o texto diz assim. Verso 62 diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está capacitado. A Bíblia diz, o seu texto pode estar dizendo assim que é apto para o reino, para servir o reino. Essa diz capacitado, capacidade. Suportar e ter capacidade são duas coisas distintas. Isso tem tudo a ver com o que a gente precisa trabalhar esta noite. Por quê, pastor? Porque diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, a pressão que o mundo está fazendo sobre a igreja, que o sistema está fazendo sobre a igreja, é tão forte que os crentes precisam suportar. E são muitos os que não estão suportando, estão cedendo. E aí, pensando nessa questão, a gente precisa retomar um pouco. Vamos olhar um pouco hoje o que é a igreja. Vamos dar uma passeada um pouquinho sobre o que é a igreja. Qual é o sentido de igreja? O que é a igreja? A igreja, irmãos, de primeiro momento, a igreja não é um ajuntamento social apenas, de pessoas bacanas, de gente que gosta. Eu gosto de estar com vocês. É muito bom, é agradável estarmos juntos, reunidos. As meninas na semana que vem já vão começar a fazer, não sei se já fizeram a partir desse,
Eu já pedi para ampliar um pouco, esse não. Mas acho que a partir da semana que vem, a gente já vai ter mais público aqui, porque as coisas estão aumentando, melhorando, diminuindo espaços e tudo mais. A gente já vai ter problemas, a gente vai ter problema com equipamentos, a gente já vai ter problema, vamos começar a ter um monte de problemas. E é bom ter, eles precisam ter. Problemas nesse sentido são bons mesmo, vai ser muito bom. Vai ser estressante ver os irmãos reclamarem de que não tem espaço para isso, para aquilo outro. Mas, por outro lado, a gente vai ter que resolver os problemas. Mas o que é a igreja? Não é só ajuntamento de pessoas. Ajuntamento faz parte. Mas a igreja, ela é muito mais que isso. A reunião dos crentes é muito mais que isso. A reunião dos crentes tem o sentido de quê, pastor? Tem o sentido de adoração a Deus, de revisão doutrinária. Revisão doutrinária. O que é revisão doutrinária? Você precisa saber quem é o seu Salvador. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa explicar, ter consciência. Tem que estar claro, nítido na sua cabeça o que é, ou seja, a fé que você pratica. Você pratica uma fé que você não sabe dizer nada sobre ela. O mínimo, o básico, o fundamental. Então, se eu não sei, existe um problema aí. Ou alguém não te passou esta informação. Ou alguém passou essa informação e você não recebeu como devia ter recebido. Ou você não quis saber dessa informação. A gente precisa descobrir qual é o problema. Porque quem sabe não esquece. Basta rever. Pode ter qualquer irmão. Foi interessante que nós fomos pedalar alguns dias atrás. Acho que o ano passado, início da pandemia, o professor Joel foi conosco. E eu vou tomar a liberdade. De trazer aqui aquele evento, porque quando chegamos lá, ele enchia os pneus, estava enchendo os pneus. Quando eu vou pedalar, eu levo bomba. Então, enchi o pneu da bicicleta do professor Joel e alguns irmãos. Falei, vamos tirar uma foto. Cadê o professor Joel? Já tinha disparado. Sumiu. Eu pensei que ele tinha descido a ladeira da ciclovia e caído lá. Fiquei preocupado. Porque quem anda ali sabe que é uma descidinha, tem uma curva embaixo da ponte. Fizemos a curva e nada do professor Joel. Rosana Teixeira disse, pastor, o senhor tem que ir atrás dele. Engatei marcha pesada e tome pedal. E tome pedal. O professor Joel estava sentado lá em Jurubatuba, quase, esperando a gente já de tempo. Eu perguntei, ué, quanto tempo o senhor não anda de bicicleta? Tem uns 10 anos. Ele tinha dito. Mas ele não esqueceu. Não é? Ele continuou andando. Foi conosco até Santo Amaro. Voltou. É claro que teve a dificuldade de um exercício tão longo assim. Mas ele pedalou, ele não esqueceu. Muitos irmãos aqui, que já aprenderam a pedalar, não esqueceram. Se você montar numa bicicleta, você pode dar uma desequilibrada 1 ou 2 por alguns instantes, mas você anda. Diferente da irmã Cida, que não sabe andar. Não sabe pedalar. Ela sobe o morro correndo, desce a escada, aquela escada que tem ali subindo para o Jardim dos Bichinhos ali, que fala Jardim do Bichinho, né? Não sei o nome daquele bairro. Ela sobe correndo aquilo ali, desce correndo, sobe correndo, desce correndo. Ela faz aquilo ali. Eu não consigo, mas ela faz.
Mas ela não sabe andar de bicicleta. Quem sabe, não esquece. Às vezes precisa rever, mas não esquece. Uma parte da igreja não sabe. Uma boa parte, talvez maioria dela não sabe muita coisa acerca da fé. E por que não sabe? Porque não ensina? Não há ensino? Porque não estuda? Porque não aprende? Qual é a razão de não saber? Qual é a razão da gente estar vivendo uma geração tão perdida, que daqui a pouco eu entro nesse tópico? Então, o ajuntamento dos cristãos tem objetivo. Nós não viemos aqui para rever o conjunto cantar depois de tanto tempo, faz parte do processo, mas tem fundamentação. Você precisa estar claro na sua mente. O culto não é um ajuntamento qualquer, o culto é uma revisão doutrinária, o culto é uma convocação para a adoração, e ele tem partes, Se você pegar qualquer música e comparar com um hinário da igreja, eu trouxe hoje o cantor cristão, fiz a troca sem perceber, você verá que o hinário da igreja, ele é uma revisão teológica em forma de canto, de doutrinas. Ele é uma revisão, como é o Salmo. Os Salmos mandam o homem levantar, manda chorar, manda sentar, manda se humilhar. O Salmo não diz que o homem é bonito, você é o bambambam da cocada. O Salmo confronta, por isso é o hinário. Para quem não sabe, os Salmos é um hinário judaico. A harpa cristã é a mesma coisa. Então observe, chegamos a um ponto em que nós temos uma perdição na internet tão grande, que se vende crescimento de igreja, se vende batismo com o Espírito Santo, se vende reunião de jovens, ajuntamento de jovens, pela internet. Mas se vende porque é alguém que compra. Só vende aquilo que alguém procura. Vou pedir o Vitor para colocar aqui um texto que a gente vai visualizar. Vocês podem ver. Olha o estouro que nós estamos chegando. Eu preguei sobre isso na sexta-feira. Enquanto você coloca, eu vou ler aqui um ponto. Nós vivemos um momento tão interessante. Não, só dá põe uma tarja no nome do sujeito lá. Dá para pôr? Ok. Só põe uma tarja no nome do sujeito lá, enquanto isso. Deixa o Vitor fazer. Olha só. Esse anúncio que está na internet, Vitor vai colocar aqui para a gente. Olha, até a pilha do equipamento picotou. Enquanto eles estão aqui ajustando, acompanhe o que eu vou falar. Acompanhe comigo. Eu peguei aqui uns pedaços de anúncios, de
pregação no Facebook, no YouTube, na rede social. E eu quero compartilhar com vocês. Olha só. Eu vou ler aqui na íntegra. Acompanhe, faça o raciocínio comigo. Tem aqui uma disposição, uma imagem, e ela diz assim, é um anúncio. Vocês não vão conseguir enxergar, mas é um anúncio de uma pregação. Ela diz assim, está no YouTube. Pense em uma pregação forte, evangélica muito forte. Pensa em uma pregação evangélica muito forte, impactante. Eu vou ler inteiro. Tem aqui o nome do sujeito. Confira esta nova pregação profunda do pastor, que eu coloquei em uma tarja. Fala sobre a mensagem de ensinamento, que é uma das pregações mais lindas do mundo, que o mundo todo já ouviu. Ouça, seja abençoado, e se possível, clique em gostei e compartilhar. Não é essa não, é outra. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Olha esse texto. Eu vou ler enquanto vocês estão lendo. Aí eu leio aqui. Olha esse texto. Olha que coisa horrorosa isso. Escola de Profetas. Vai acontecer de 3 a 7 de agosto de 2021. Isso aqui foi comentado agora há pouco no Facebook, um pastor que publicou, e coincidiu com o tema que eu ia tratar. E é para quem? Para quem é essa escola de profeta? Quem deseja profetizar. E não é só isso. Quem deseja profetizar de forma mais poderosa e precisa. Quer dizer que tem imprecisão na profecia. Então quer dizer que deve ter um outro curso oferecido daqui a pouco, que a profecia vai ser mais caro. Porque é mais ou menos assim, aquele ali profetiza A, e esse aqui profetiza o B. Aquele ali revela o arroz, e esse aqui revela a safra do arroz. Isso vai acontecer daqui a pouco. A partir de quando? Dia 3 de agosto. De 3 a 7 de agosto de 2021. Não é passado. Começa amanhã. Depois de amanhã. Patrocinado, porque alguém pagou. Vamos ler mais. Sabe que foi chamado para o ministério profético. Será que foi daí que saiu Ezequiel? Isaías? Daniel? E deseja ter mais confiança e propósito no seu destino, em seu destino divino. Eu acho que esse cara é Jesus. Se ele não for Jesus, ele deve ser o Espírito Santo. Não é possível. É um líder em uma igreja e deseja trabalhar efetivamente com as pessoas proféticas. E em sua comunidade. Você pode mudar o curso de sua história. Eu quero perguntar, será que aposentaram Deus? Não precisa, pode deixar por aí. Deus se aposentou? Deus enferrujou? Tem noção aonde nós estamos caminhando? Tem noção no que a igreja está embarcando? Do que a igreja está embarcando? Tem noção do que está acontecendo?
que esse tipo de coisa está fluindo desse jeito? Qual a razão? Só tem uma. Porque há quem paga, há quem compra, há quem vai atrás disso. E quando a gente olha essas coisas, eu fiz o serviço essa semana de clicar em algumas, propositalmente, propagandas. Eu não vou abrir o meu Facebook aqui, mas quando eu abro o meu Facebook, vem milhares de propagandas, dezenas de propagandas de crescimento de igreja, porque eu estava procurando esses anúncios patrocinados. Então, vi vários. Ah, se a sua igreja, você quer trocar a sua igreja, se você quer aquele jovem, aquele irmão que está te enchendo a paciência, nós temos a fórmula. Eu acho que a gente precisa ter atenção. E por que eu estou falando nisso? Porque a gente precisa revisar a doutrina. Por que está acontecendo essas coisas? Precisamos revisar a doutrina. Por que esse tipo de música na igreja? Porque a gente precisa... Está faltando doutrina. Isso é falta de doutrina. Músicas, falta de doutrina. Proliferação da heresia, falta de doutrina. Falta de ensinamento teológico, falta de culto de oração. Então a gente precisa revisar. Tradicionalmente é conhecido que a gente precisa cuidar da nossa vida, nossas atividades pessoais, nossa família precisa ser pensada. Então, quando a gente vê a reunião da igreja, quais são as definições? O que acontece numa reunião de igreja? Quando nos ajuntamos aqui dentro do culto, quais são os objetivos? Primeiro, a gente precisa rever que nós estamos envolvidos em um processo de purificação, no qual para o qual Jesus morreu na cruz por nós. Nossa salvação não foi comprada no supermercado, no YouTube, no AliExpress, não foi comprado no Wish, não foi comprado no Shopee. Nossa salvação não está à venda no YouTube, não está à venda na internet. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar vida. Pecado não é purificado com cândida, não é purificado com brilhante, é com o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus purifica o homem do seu pecado. E isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. A Bíblia, vamos rever doutrina. O que é a Bíblia? A Bíblia não é gibi. Culto não é reunião de desocupados. Escute. Se tem alguém que pensa que culto é reunião de desocupados, está enganado, você precisa se converter. Há irmãos que só participam do culto agora virtualmente quando ele não tem o que fazer. E eu vou dizer quando ele não tem o que fazer. Quando não tem jogo de futebol. Quando ele está trancado dentro da cabine do posto de serviço que ele não pode sair. Não tem lugar para ir. Aí ele precisa passar a hora. E ele já enjoou do YouTube. Aí ele... tem culto. Eu ligo lá no culto. Não participei do culto. Você não participou do culto. Não se engane, você não participa do culto. Escola bíblica não é hora de desocupado e não serve para passar hora de quem precisa que a hora passe. Não é. Precisamos revisar a doutrina. Então, João Piper chama atenção para
E nós somos trabalhadores, e agora entra todos. Que o obreiro precisa compreender a sua função. Você não é um profissional da fé, eu não sou. Esse sujeito aí é um profissional da fé. E outros também são. Nós não vendemos a fé. Por que estamos aqui? Porque aqui, na reunião do culto, nesta reunião, eu serei conduzido à oração. Em casa eu não consigo orar. Vem para mim, eu quero saber quem durante essa quarentena foi rigorosamente, eu sei que tem famílias aqui dentro que fez cultos rigorosamente. Leu a Bíblia. Tivemos tempo de ler a Bíblia toda. Tivemos tempo de pensar estrategicamente a nossa vida. Mas quando a gente está em casa, tem o barulhinho do telefone que toca, a campainha, o celular, o homem do gás, o vizinho que chama. E aí a gente não consegue. É uma luta para se manter na igreja, conectados. E então a gente precisa vir para a igreja. Em casa mal a gente ora. Em casa mal a gente ora. Mas na igreja nós temos uma hora para orar. Temos um período, ainda que a gente ora menos, mas a gente tem uma reunião de oração. Vai fazer 2 anos que nós estamos reunindo para oração às terças-feiras. E eu farei uma pergunta muito interessante hoje. Farei. O que te impede de entrar num culto de oração e orar, sendo que você vai estar dentro de sua casa? Ou no trabalho? O que impede? Há irmãos que até hoje, 1 ano e meio depois do círculo de oração, estar online, o sujeito sequer deu ar da graça. Não vá me dizer que ele só sabe orar no templo. Pois daqui uns dias vai aparecer o templo de novo. A oração é a hora da gente falar com Deus. Então, nós não somos profissionais que só assumimos papéis profissionais na hora que somos contratados, irmão. Nós não somos esse tipo de profissionais. Não é isso. Evangelho não é isso. É muito rápido e fácil para todos nós. Não vou generalizar, mas para a gente se afastar de Deus e estar no mundo. E aqui dentro da igreja, no mundo. É muito rápido, é muito fácil, irmão. Nós nem precisamos sair da igreja para desviar. A gente pode se desviar aqui dentro. Acabamos de mostrar algo. Isso não tem nada com Deus. Dom de profecia, vendido por meio de curso. É muito rápido para a gente desviar. Mas então o que você precisa fazer? Você precisa congregar, irmão. Precisa vir para a igreja. Pastor, estou em quarentena. Eu também estou, mas não deixei de congregar, nem um dia. Congregamos todos os dias, virtualmente, remotamente, presencialmente, todos os dias. Não perdemos nenhum dia, diga glória ao Senhor. Tem irmãos que foram enfermos, outros trabalham, não é esse o caso que nós estamos discutindo. Estou falando do sujeito que está lá no contexto
de Lucas capítulo 9, verso de número 62, aquele que olha para trás. Então, nós precisamos nos atentar a essas coisas. Precisamos nos atentar que para servir ao Senhor, a gente tem que estar firme. Não posso olhar para trás, eu tenho vontade de olhar para trás. Eu quero olhar para trás, eu gosto de olhar para trás. Quando eu olho para trás, que eu penso que eu podia fazer, nossa, eu me atraio. Mas eu tenho que olhar para frente, o meu alvo é Cristo. O seu alvo é Jesus. Você aceitou o Senhor, você chegou aqui à igreja, você aprendeu os primeiros passos da fé cristã. Não se sinta o rei da cocada. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você talvez não foi batizado com o Espírito Santo. Espírito Santo é uma bobagem em que as pessoas ficam falando línguas, em que as pessoas ficam... Não! Espírito Santo é um revestimento de poder que o crente recebe da parte de Deus, que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. É preciso, pastor, eu tenho vergonha de falar outras línguas. Quem disse que quando você receber o batismo do Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, você vai apenas falar línguas? Não! Você será revestido. Você pode falar línguas, pode continuar falando línguas, pode ter visão, pode ter revelação. Um dos dons pode operar na sua vida. Pastor, então como é que eu faço? Vou comprar um curso de batismo com o Espírito Santo? Ninguém faz isso. Lá no interior, teve uma cidade do interior interessante. O pastor, foi um pastor lá que apareceu, ele fez uma cartilha, igual essa, uma apostila, ensinando os irmãos a falar línguas estranhas. Como é que busca o batismo com o Espírito Santo? Querido, não tem outro caminho, é oração. É leitura da Bíblia, é jejum, é reunião com os irmãos. Pastor, para de bobagem. Nós estamos em 2021 e a gente ainda tem que botar joelho no chão, rosto no chão e orar para ser batizado com o Espírito Santo? Pois é. Estou em 2021, estou usando uma Bíblia recente que comprei em 2019. É uma tradução nova, está aqui, posso até olhar a data dela. Mas, nas traduções, nos textos mais recentes que eu tenho na minha casa, eu conferi também, não foram mudados. A Bíblia ainda diz, apesar da tradução ser mais nova e recente, não há um texto novo em relação a isso. Está escrito desta forma. Está escrito assim, eu vou ler. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Quem é vós? Entre a igreja, falando o quê? Em salmos, em hinos e em cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração. Glória ao Senhor. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Precisa buscar. E como é que busca? Qual mercado? No Shopee? Não! É na igreja, junto com os irmãos, orando para o céu abrir e Jesus te batizar. Precisa ser. Não limite a sua experiência no mar. Mas eu já estou... Que isso? Pastor? Nós precisamos revisar, revisão doutrinária. A revisão de doutrina. Eu não sou o homem da música,
Mas eu vou fazer. Me empreste a harpa, por gentileza. Pode ser. Isso. Vamos para os hinos cantados hoje. Vamos lá. Que muitos não gostam. É chato. É ruim. É feio. É terrível. É horripilante. Dá dor de barriga. Dá dor do ouvido. É ultrapassado. É coisa de velho. É coisa de não sei o quê. É coisa daquilo lá. É coisa daquilo outro. O que eu gosto? Eu gosto de coisa nova. Vamos para a doutrina. Vamos lá. 185, cantado. Olha só. Invocação e louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis. Vem tu, ó Rei dos Reis. Fazer o quê? Guiar. Guiar os seus fiéis. Para quê? Para ir para o shopping. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os seus fiéis para a vitória. E a maior parte das músicas hoje é vitória. Você vai vencer. Eu não sou contra, eu gosto de ouvir essa palavra. Eu gosto de ouvir que eu vou vencer. O que eu vou perder, já tem um monte de gente falando. De vez em quando aparece um cantor cantando que eu vou vencer, eu fico feliz. Mas o hino não diz que vai me conduzir para o shopping. O hino não diz que vai me conduzir para o sucesso. Mas para quê? Pergunte para mim, para quê? Pergunte para quê? Para te louvar, Senhor. E louvar como? Grande e glorioso ser, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger. Levanta, anda, toca, sobe, desce. Olha como o hino chama você e eu para revisão. Como ele nos ensina a louvar ao Senhor. O 187 eu não gosto, é um hino de defunto. Eu não gosto de hino de defunto, já vi. Um dia eu fui abrir um culto, aí o irmão falou para mim assim: ô, pastor Marcos, fica cantando um hino de velório? E desde quando Deus é coveiro? Deus é coveiro, irmão? Olha só. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deus não é coveiro, irmão. E o que é que a igreja faz com o inário? Não gosto. É coisa feia, é coisa velha. É coisa ruim. Eu vou para o culto, mas depois do inário. Eu vou para o culto para cantar depois do inário. Eu vou para o culto, mas eu não quero cantar o hino da harpa, porque o hino é horroroso. Ai, esses hinos feios, horripilantes. E tem aquele cante que só falta se benzer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você precisa do hino. Você precisa do inário. Você precisa da sua Bíblia. Glória ao Senhor. Você precisa da reunião dos irmãos. Por que você tem que chegar cedo? Porque você vai cantar junto, orar junto, ouvir a palavra junto, adorar junto. Mas é isso que a gente precisa fazer. Me lembrei. Uma certa vez nós estávamos fazendo evangelismo nessa igreja mesmo. E entregando folhetos. E então entregamos um punhado de folheto para uma jovem da igreja. Ela disse assim: eu que fiz, aconteceu comigo. Eu não estou vindo de ninguém, foi eu. Eu que entreguei. Um pouquinho para você, um pouquinho para você. Quando eu fui dar na mão dela, ela disse: falei, por quê? Isso não é para mim, não. Não é para mim, não. Aí eu fiquei pensando, ela tem vergonha de falar de Jesus. Muitos crentes têm vergonha de colocar Deus na sua rede social. Sabe por que ele tem vergonha? Porque ele não dá testemunho de crente. E aí os amigos vão dizer: mas você é crente? Mas você é crente? E começa a entrar em confronto. Deus é o dono da minha vida.
deve ser o dono da sua vida também. Deve ser o dono da sua casa, o dono da sua rede social. Portanto, queridos irmãos, por mais que a gente esteja vivendo nessas tragédias, das quais nós estamos falando aqui, eu ainda tenho algo a dizer a vocês, para finalizar. Os anos 2000 trouxeram revoluções tecnológicas, mas eu preciso revisar algo com vocês. Quem pensa que a igreja evangélica, especialmente a Assembleia de Deus, é uma igreja antiga, está enganado. Antiquada, perdão, essa é a palavra. Está enganado. Em 1930, a Assembleia de Deus já estava usando escrita, texto, pregando no rádio, pregando na TV, aliás, pregando por meio de jornais. Frida Wingre é um exemplo para muitas mulheres. Vocês precisam conhecer a história dela, do que ela fazia. Era uma mulher poderosa que tinha textos, esboços, escrevia poderosamente. Escrevia jornal, era editora. Ela era editora. Frida Wingre substituía o seu esposo, Gunnar, quando viajava. Olha a força. Infelizmente, há um fato ruim na história que precisa um dia ser explicado e tratado com isso. E com certeza Deus não deixa ninguém impune. Isso será cobrado. Mas você não está no tempo de Frida Wingre. Você precisa conhecer essa história. Cadê as mulheres amantes da palavra de Deus? Cadê as mulheres como Frida Wingre? De confronto. Enquanto o povo foi para a rua fazer protestos, leia o esboço, a mensagem publicada no jornal Semeador de janeiro de 1931. Janeiro de 1931, leia o esboço de Frida. O que ela escreveu? Vocês precisam ler, conhecer. Em 1980, aliás, 1960, começam a surgir programas de televisão. E aí, em 1970, Caio Fábio explode com um programa de televisão no norte do país. Se você pegar o programa dele de lá até a década de 90 e assistir ele hoje, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. Mas em 1980, os assembleanos vão para a televisão. E quem vai primeiro? Vai o que até hoje está, Silas Malafaia. E depois, Carlos Apolinário. Peguem no YouTube, façam o exercício. Façam o exercício de ir ao YouTube e fazer a pesquisa, digitem lá, programa Renascer em Cristo. Quando era pecado. O programa do pastor Silas Malafaia era aberto, sabe com o quê? Com a banda Kadosh. Ó. Era com Anderson Freire. Ele vinha mostrar o que era a igreja. O programa era aberto com coral e orquestra Renascer. Eu sou tudo aquilo de bom que espera. Eu sou a alegria que invade você, transformando o seu modo de ser, para que possa no céu entrar. Olha a mensagem. Vem, 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 vem comigo morar. Era o que a igreja fazia. Ah, pastor, mas aquilo é coisa do passado. Agora é cenário. Agora
Agora o pastor aparece de repente. Agora o pastor aparece de repente. Cenário tudo apagado, escute. Olha só. Naquela época, quem que ia na frente anunciando para todo mundo a identidade daquele programa? Isso aqui é uma igreja pentecostal. Culto da igreja. Valor da igreja. Qual era o valor da igreja em 1980? Qual era a cara da igreja? Era coral e orquestra. Era coral e orquestra, irmão. E então, o programa se abria. Aí você vai ao Carlos Apolinário. Vamos para o programa do Carlos Apolinário. Era diferente. Mas ele já apresentava outra característica da igreja. O que Apolinário apresentava? Os cantores solo. Eram os irmãos, não sei do que. Era o conjunto Redenção. Era o conjunto não sei do que. Era o trio, era o quarteto. Tudo gravado no estúdio do programa de televisão. Lá no estúdio. Era a cara da igreja. Aí você via os corais. Cadê o quarteto? Tem gente aqui que eu acho que nunca ouviu uma capela de quarteto. Nunca ouviu uma capela. Talvez tenha alguém aqui que não sabe nem o que é. E por que não sabe? Eu respondo. É porque Deus saiu de férias. É porque Deus não quis mais dar esse dom? Por que será que não tem? Que luta! O pastor me mostrou um vídeo sexta-feira. Falou assim, pastor, olha o culto de doutrina dessa igreja. Foi terça, meu irmão está lá. Mostrou para mim. Aí ele mostrou, vou pedir para ele mandar. Ele mostrou o culto para mim. Falou, terça-feira agora. Foi agora, terça-feira. Aonde? Foi numa cidade tal do Nordeste. O pastor abriu o culto, 1.500 irmãos no culto de ensino. 1.500 irmãos no culto de ensino. Quase 100 e poucos irmãos na banda e na orquestra ali. Ele abriu o culto, abriu a oração e disse, irmãos, terça agora. Quanto frio estava? Quanto de frio estava? Terça agora. Irmão, vamos fazer o seguinte, agora. Né? Agora. Vamos fazer o seguinte, o Espírito Santo está tocando no meu coração. O quê? Pegue seus instrumentos, todos que trouxeram instrumento, vamos abrir a igreja, vamos enfileirar na rua aí, vamos fazer um desfile. E os crentes foram para a rua, no culto de doutrina, mais de 1.000 pessoas no culto de doutrina. Foram cantando o quê? Foram cantando o hilário da igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu estou falando de Assembleia de Deus. É a cara da igreja. É uma igreja que evangeliza. Mas, por outro lado, a gente vai para a internet e a gente vê pastores de outro canto dizendo assim, quem for para o culto hoje, quem vier ao culto hoje vai ganhar uma Bíblia. Pelo amor de Deus, vem para o culto. Cadê a igreja? Crente cheio do Espírito Santo, irmão. Ai, pastor, eu não sei o que está faltando na minha vida, eu sei. Falta o Espírito Santo na tua vida. Pastor, eu não sei o que está faltando na minha vida, eu sei. Falta doutrina na sua vida, Pastor, eu não sei. Eu canto Anderson Frei. Eu canto Mara Maravilha, hein? Eu canto não sei quem. O que está faltando? Você precisa cantar Vida Vem. Se Cristo comigo vai, eu vou, eu irei e não temerei. São valores da igreja. Não substitua, irmão. É por isso que a vida anda mais ou menos desse jeito. É por isso que muitos irmãos trocam o culto. Escutem,
Nós temos facilidade. Hoje você tem revistas na internet, né? Lição da Bíblia. Como é que o crente não tem a lição da Bíblia? A lição bíblica? Como é? Me responda. Como é que em tempos de 2021 um crente assembleano não tem a lição para abrir no seu celular? Me diga. Que é isso, irmão? Como é que o sujeito não dá um clique, irmão? Me explica isso. Alguém precisa me fazer entender, porque eu não entendo. É fazer isso. Eu posso estar sentado, eu posso estar deitado, posso estar no ônibus, posso estar fazendo, coloco do lado. Eu deveria estar acompanhando, porque eu preciso desse estudo. Eu deveria reservar o tempo para orar, mas como é que o crente não faz? Quem é mais moderno, vai lá pega o controlezinho da televisão, clicou, participa do culto, participa da aula. O cara não faz. Eu não gosto. Eu não gosto de internet, mas gosto do TikTok. Eu não gosto de internet, mas gosto do Facebook. Mas não gosto da internet, mas gosto das Olimpíadas. Eu não tenho o Globo Esporte TV na minha casa, mas você tem o YouTube. E por lá eu assisto, eu torço. E canto o nome, e grita aí, medalha de Rebeca. E tome glória ao Senhor. Mas do culto eu não gosto. No culto eu não gosto. Eu também assisti até madrugada. Assisti até madrugada, mas depois cansei de dormir. Irmão, será que não está na hora da gente mudar? Sim ou não? Será que não está na hora da gente decidir o que nós somos de verdade? Ei, irmão, obreiro, tem alguém me acompanhando aqui? Deixa eu ver. Pela rede social. Será que não está na hora da gente mudar o nosso posicionamento também? Em relação até mesmo ao nosso Deus? Em relação à prática da nossa vida? Será que não está na hora? Qual é o livro que você leu? O que você vai trazer de novo para a igreja? Vai trazer o título do time? Que vá o time inteiro para lá, não sei para onde, para qualquer lugar. Que ganhe o seu título para lá. Mas eu aqui quero servir ao meu Senhor. Porque é com o meu Senhor que eu vou para o céu. Então eu quero perguntar, o que é que nós temos para fazer? Convido os irmãos a ficarem em pé nesse instante. Glória a Deus. Tem uma fala do pastor Claudionor que eu compartilhei hoje aí. Vocês assistiram? Alguém assistiu a fala do pastor Claudionor? Eu compartilhei hoje no grupo da igreja um link de um ícone da igreja. De um ícone da igreja. De um dos maiores teólogos da nossa igreja. E eu quero saber, quem assistiu? É um homem de cabeça branca. Seja lá quem for. Mas se fosse um vídeo como qualquer outro daqueles que a gente já teria compartilhado, quantos não teriam sorrido? Sabe o que o pastor Claudionor está falando? O mesmo que eu estou. Irmão, venha para a igreja. Pegue a sua harpa. Pegue a sua Bíblia. A igreja não pode perder a sua característica, a sua essência. Nós não podemos perder a nossa força. Nós não podemos perder o nosso vigor. Não pode faltar sangue na nossa vida. Não pode faltar a força do Espírito Santo sobre nós. Senão a gente não quer saber de igreja. Porque tem muita gente se afastando da igreja. Porque perdeu o contato com o Espírito Santo. Pode acontecer, sim. Mas nós precisamos dele, irmão. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de jejum.
Nós precisamos da Bíblia. No tempo que você estava mais ativo na igreja, no tempo que você vinha mais para a oração, no tempo que você vinha para o jejum, você era mais forte na fé, você era mais dinâmico na igreja, você resistia mais ao pecado. E pastor, por que eu estou desse jeito? É por causa do vírus? Não! É porque você relaxou dentro da sua casa e até mesmo dentro da igreja. Porque se você for internado, você não terá acesso a culto. Eu vou tirar um pouquinho só, irmão, que está me atrapalhando. Se você for internado, você não tem acesso a culto. Se você for, tiver que, acaba, por exemplo, passa por uma situação grave, você não tem acesso a culto. Você terá dificuldades com certeza. O que te falta é o Espírito Santo. O que te falta, irmão, não é churrasco que renova o grupo de homens. É bom, eu gosto. Churrasco é bom, passeio é bom, casa da pizza fechou, quando tinha, era bom. Eu passo lá de bicicleta e eu fico olhando as fotos, como nós íamos lá. Passou a casa da pizza, vai passar a churrascaria, vai passar a pandemia, vai passar o emprego, o desemprego, essa bagunça vai passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E Jesus não deixa o crente caído. Ele renova o crente, Ele dá força para o crente, Ele restaura o crente, Ele cura o crente, Ele liberta o crente, Ele transforma o crente, Ele coloca cântico novo na boca do crente. Diga glória ao Senhor. Você precisa do Espírito Santo. Lembra daquele tempo? Eu tinha canseira para vir à igreja também. Eu também me canso. A Nancida esse dia se levantou dizendo: ai, que vontade de dormir. Eu também, mas eu não posso dormir. Eu ouvi a minha vida inteira na igreja que o meu descanso não é aqui. O meu descanso não é aqui. E não tem sono que me dê refrigério e renovo. O meu descanso é no céu, quando Jesus arrebatar a igreja. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Então o que é que está faltando para mim? Falta posição, irmão. Tome a posição de crente, irmão. Tome a posição de crente, irmã. Se posicione hoje, irmão. Lugar de crente, é claro, pastor Marco. A gente está em quarentena, então por isso eu não estou na igreja. Eu sei disso, eu estou consciente, isso vai acabar. Mas se eu não me engano, hoje tinha vaga sobrando lá. Não tinha um monte de gente dizendo que tem que ter culto, a igreja tem que estar aberta. E as meninas me mandaram vaga sobrando lá agora há pouco. Antes, cadê os crentes? Você precisa da igreja. Arrume a sua Bíblia. Pegue a sua revista da escola bíblica. Pegue o seu inário. Pegue o seu lenço para vir à igreja. Olha, eu retomando uma mensagem de lá de 1970. Que crente ia para a igreja com lenço, com a Bíblia, com a harpa e com a oferta. Olha, nunca fez tanta falta essa mensagem. Nunca fez tanta falta. Quando a gente chega na igreja arrebentado, a gente ora ao Senhor. A gente chora, se renova e Deus nos transforma. Senhor, renova o teu povo nesta noite. Eu sei que o Senhor tem um plano para cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu sei que o Senhor pode chamar a tua igreja nesta noite, Senhor,
para este momento, para este encontro, para esta hora tão única, tão oportuna, tão essencial, tão importante na vida dos teus filhos, Senhor. Eu sei que algo pode acontecer nesta hora. Ó Deus, tira o teu filho, a tua filha da apatia, da preguiça. Ó Deus, do mundo, Senhor, e o mundo está querendo levar muitos irmãos. Mas nesta hora eu peço a tua misericórdia, a tua graça, aos que aqui estão comigo no templo e os que estão comigo também pela internet. Eu peço um renovo na vida de cada um, Senhor. Eu peço que o Senhor restaure a força, restaure a fé, renove, Senhor, este crente para a tua glória. O desejo de orar, o desejo de cultuar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo, Senhor, de vir para a consagração, o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em outras línguas, de ter visão, de ter profecia, o desejo de ler o texto, Senhor, de pregar. Onde estão aqueles homens, aquelas mulheres interessados em pregação? Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, porque esta é a tua igreja, este é o teu povo, e o teu Espírito opera aqui.